Abençoe. Amém. Então, eu me sinto extremamente honrada em falar sobre a paralisia cerebral, porque a paralisia cerebral foi o lugar que a minha alma e meu coração gritou que seria a minha morte. Mas eu tenho Deus sobrenatural e na minha morte Ele me ressuscitou em vida. E hoje eu Tá posso gravando? dizer... E hoje eu posso dizer que na paralisia cerebral eu tenho uma vida e vida abundante em Jesus. O nome do meu filho foi escolhido muitos anos antes dele ser gerado, Davi, e no nome dele se escreve a palavra vida. E foi no nome dele que o Espírito Santo falou ao meu coração, que o Deus veio e sacudiu a nossa casa, me sacudiu, sacudiu meu esposo. Ele mudou os nossos projetos, mas nessa manhã, depois de 7 anos, que agora o Davi completou 7 anos, dia 10 de março, eu posso falar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Existe uma linha que defende que a gente não pode romantizar as mães atípicas, né? E a gente não pode romantizar o diagnóstico. Mas eu, particularmente, essa manhã, preciso falar que não tem como eu não romantizar isso, porque dentro da dor, o meu Deus é poderoso e ele escreveu uma linda história de amor. Então, não tem como não ser romântico, porque o Davi é a nossa alegria, o Davi veio, mudou as estruturas e nos deixou infinitamente mais felizes. A gente brinca que ele é o nosso trevinho da sorte. Ele mudou todas as questões da nossa família e nós nos sentimos sortudos em ter ele. Embora várias questões não sejam fáceis, e coisas que eu vou falar aqui com vocês essa manhã. A Kátia Kelma, domingo passado eu não pude participar, acho que foi outra mãe, né? Eu não pude participar porque no sábado o Davi fez também teve uma outra palestra que eu não participei, mas é porque sábado passado o Davi teve a festinha dele, ele tem 33 quilos e eu pulo durante horas no pula-pula. Então, no outro dia, vocês pensam que eu não ando. Então, por isso que eu não estava. Mas eu me senti muito representada nas falas da Kátia e da Kelman. Muitas coisas elas se conectam, né? Mas hoje eu queria combinar com vocês uma coisa. Eu vou falar sobre as peculiaridades da paralisia cerebral. Então, eu vou partir de um pressuposto de que não houve as falas delas, porque a paralisia cerebral ela tem algumas peculiaridades, não que seja mais ou menos, né? Do diagnóstico das meninas, mas eu vou aqui, eu quero que vocês me vejam como uma representante de uma luta. Então, toda vez que eu falar mães, eu estou falando das mães que têm filhos com paralisia cerebral. E toda igreja, eu estou falando sobre a Igreja Universal, que embora que nós somos da Manancial, mas eu vou falar sobre uma igreja universal, que é eu, você. Essa manhã eu acordei orando para que Deus gerasse um desconforto no coração de vocês. Para que vocês, todos nós, né, saímos da zona de conforto olhando para a paralisia cerebral. Eu anotei aqui que incluir é amar vidas e fazer discípulos. Inclusão, ela é complexa em conhecimento. Olha quantos domingos a gente vem falando coisas técnicas, informações, é muita coisa. Então, às vezes, você pode achar, meu Deus, é muita coisa, como a gente vai incluir? Mas inclusão na prática é amor. Em 1 João 4,8 diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem não ama, não conheces a Deus, pois Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Eu aprendi quando criança e a gente pode ensinar para as nossas crianças essa canção. Aquele que não ama não é nascido de Deus, porque Deus é amor. E a inclusão fala do amor de Deus.
Outra coisa que eu preparei os slides, eu preparei assim, sobre a paralisia cerebral de uma forma geral, porque ela tem muitas coisas a ser, né, debatidas. Mas eu quero colocar para os irmãos que eu fico à disposição. Primeiro, como vocês vão trabalhar com o meu filho, eu quero falar que o meu coração, a minha mente, todo o meu ser está disposto a responder perguntas. Me façam perguntas. Qualquer coisa sobre o Davi ou qualquer coisa sobre outra criança com paralisia cerebral. Hoje eu tenho conhecimento do Davi, eu também estou no último ano de graduação de fisioterapia. Então, em nome de Jesus, eu oro assim, eu sei que a causa da inclusão, ela engloba a Kelma, engloba a Kátia, mas eu clamo a Deus que Deus mande crianças com paralisia cerebral para perto de mim, famílias, né? Porque eu estudo muito e eu quero muito ajudar essas famílias. Então, eu peguei assim de uma forma geral, vou falar algumas coisas assim específicas do Davi, mas que fique aberto para vocês tirarem dúvida e no que precisar também, depois a gente debatendo. Deixa eu abrir aqui meus slides. Tá dando para ver? Gente. Tá ok, André, tá dando para ver. Tá bom. Sim. Então, quem nós somos, né? Porque nós somos novos na igreja, né? Então eu quero me apresentar. Quem nós somos? Esse lindo, maravilhoso homem de olhos claros é meu digníssimo esposo, amor da minha vida. Ele é o PP, né? É porque é Pedro Paulo e todo mundo chama ele de PP, então vocês podem chamar ele de PP. Eu sou a Deia, e esse serzinho maravilhoso, gostoso, lá no fundo do carro é o Davi. Nós somos uma família feliz, que fomos escolhidos para um propósito dentro do coração de Deus. Tem algum microfone aí aberto? É da Nani. Nani. A nossa história. Eu e o Pepe nascemos num lar cristão, tanto ele quanto eu, né? Os meus pais são pastores, eu nasci já na obra, trabalhando desde pequenininha. Conheci a Jesus também com meu coração muito cedo, e o Pepe também conheceu a Jesus dele cedo. Nós éramos de denominações diferentes, a Kátia conhece o Pepe há muito mais tempo do que eu, eles eram muito amigos, e nós nos conhecemos servindo ao Senhor, na obra de Deus, fomos apresentados, namoramos dentro do propósito de Deus, nos casamos, e nós sempre tínhamos o sonho de ter filhos. Com 1 ano de casado, o Senhor me falou que eu teria um menino chamado Davi. Eu abri o blindex eu estava tomando banho, eu abri o blindex do banheiro e eu vi o Davi, ele tinha uns 17, 18 anos. E Deus, naquele dia, falou para mim que o Davi não era meu. E eu falei assim, moça, será que Deus vai me dar um menino que eu já falava que era o Davi? Que ele vai ser missionário? Que ele vai ser? Porque Deus falou para mim que ele não é nosso. O Pepe, para com isso. Nosso filho vai ser nosso, sim. Eu não quero filho missionário. Mas eu falei, amor, Deus falou que o nosso filho não é nosso. E hoje eu sempre exerço isso no meu coração, esse desapego, que o Davi é de Deus, não é meu. Dia 10/3/2015, nascia o nosso milagre, literalmente um milagre. Nós não sabíamos nada que estava acontecendo com Davi. Estou emocionada. Nós não sabíamos nada que estava acontecendo com Davi. Ele nasceu lindo, maravilhoso, com a PH 9, 10, um parto perfeito. Eu ainda anestesiada, eu lembro que eu virei para a enfermeira e falei assim, eu quero ter 5 meninos, porque eu amei a gestação, eu amei a cirurgia, a cesárea, eu amei a peridural, eu amei tudo, eu amei o cheiro do hospital, foi a coisa mais gostosa do mundo, o parto do Davi. Junto com o Davi, nasceu para a nossa família a paralisia cerebral. O diagnóstico do Davi chegou quando ele tinha 2 dias de vida, ainda no hospital, e nós ficamos lá com ele 2 meses na UTI.
Então, tá. O que é paralisia cerebral? Aqui na tela, a gente tem a foto de um cérebro. Um cérebro sem qualquer dano, qualquer sequela. A gente pode ver que ele é como se fosse um repolho, né? Ele é cheio de... Repolho não, é couve-flor. Ele é cheio de ondulações. Então, aqui a gente teria um cérebro sem qualquer dano. A paralisia cerebral, ela é qualquer dano ocasionado em massa encefálica. Então, no cérebro em si, na massa cinzenta. Então, qualquer sequela, desde o... vai contemplar paralisia cerebral. As crianças que têm algum dano na hora do parto, por falta de oxigenação, ou tenham algum dano nessa massa encefálica durante a gravidez intrauterina, por algum meio de infecção, então altera, por algum meio hereditário que tem alteração de massa, ou algum dano de massa cerebral nos primeiros anos de vida. Então, são esses casos que contempla o que seja paralisia cerebral. Então, a paralisia cerebral é algum dano causado nessa massa encefálica, ou pelo crescimento, microcefalia, paralisia cerebral, um derrame em alguma partezinha do cérebro, paralisia cerebral. O que interferir nesse primeiro contato de primeira vida da criança no cérebro em massa encefálica, ela entra dentro do diagnóstico de paralisia cerebral. As causas, né? A falta de oxigenação durante o parto, infecções congênitas intrauterinas, né, que é enquanto a mãe pega o vírus e passa para essa criança, e isso é muito perigoso, que afeta o cérebro da criança, pode ser rubéola, toxoplasmose, infecção pelo vírus Zika, ou infecção por citomegalovírus, resulta em paralisia cerebral. No caso do meu Davi, foi infecção por citomegalovírus. Eu tinha todos os exames feitos, os melhores médicos, eu fiz 12 ecografias e deu um IgG errado, então nós não vimos na gestação que o citomegalovírus estava ativo em mim, e ele trouxe as sequelas para o cérebro do Davi. Vou fazer um parênteses, que a gente está falando, né, para pessoas de Deus. Quando Deus permite as coisas na vida de Jó, ele estipula limites, né, para o diabo. Ele, ó, você pode isso, mas isso você não pode. E eu vejo o Davi na formação dentro da minha barriga. Deus falando, ó, citomegalovírus, aqui você pode tocar, eu vou permitir porque é um propósito. Aqui você não toca, aqui você pode tocar, aqui você não toca. Isso é que eu tenho um filho extremamente inteligente, quanto mais vocês conviverem com o Davi, vocês vão ver isso. E hoje eu vejo esse cuidado de Deus. Falar de citomegalovírus me trazia angústia. Não, hoje me traz satisfação em falar tudo, porque eu consigo entender os propósitos de Deus, parte dos propósitos, né? Que a gente ainda tem uma vida toda para viver. Algumas vezes, número 3, né? Algumas vezes as malformações cerebrais que causam paralisia cerebral resultam de anomalias genéticas, que pode ser causa genética. 4, a prematuridade também. Tem muitas crianças que possuem paralisia cerebral pela prematuridade, porque o cérebro não está ainda forma assim em vasos sanguíneos, né? Ainda nasce antes da hora, então não tem aquele amadurecimento de todo o corpinho do cérebro também, e aí, então causa muito, às vezes, derramezinhos, é muito em questões de vasos, e aí causa paralisia cerebral em bebês prematuros. E durante os primeiros anos de vida, e até fala, isso pode ser uma meningite, lesões, desidratações, que podem provocar também a paralisia cerebral. A paralisia cerebral, a todas as crianças que aparecer vai ser meu filho, tá, gente? Desculpa aí. Mas é porque parece ele bebê e ele maiorzinho, por isso que eu tô falando, que é sempre ele. A paralisia cerebral não é uma doença, ela é, na verdade, um conjunto de sintomas resultantes de malformações cerebrais ou dano às partes do cérebro que controlam os movimentos musculares, que são as áreas motoras. Algumas vezes, as crianças com paralisia cerebral também apresentam
anomalias em outras partes do cérebro. É importante a gente saber que, por exemplo, vocês hoje têm o Davi, né? O Davi, ele tem paralisia cerebral. Então, ele tem algumas sequelas no cérebro dele. Vai aparecer, em nome de Jesus, muitas crianças outras com paralisia cerebral, mas que vão ser diferentes do Davi, porque nenhuma lesão é igual, né? Então, atinge pontos diferentes do corpo da criança, da questão sensorial, da questão motora, da questão cognitiva. E mesmo que, por exemplo, venha a nós uma criança com 7 anos, o mesmo perfil do Davi, e de sequelas neurológicas parecidas, os efeitos dessas lesões vão ser diferentes. Então, cada criança é única. Por isso que eu peguei assim, de uma forma geral, porque depois a gente pode olhar cada caso, né? Cada caso é um caso. E por que elas se agrupam, né? Tudo dentro do diagnóstico? Porque há questões parecidas, né? Nessas consequências dessas lesões. Mas cada criança vai apresentar dificuldades parecidas, diferentes. Esse é o Davi fazendo fisioterapia com a mamãe. Então, uma coisa que eu acredito que vocês já tenham falado, eu vou falar rápido pelas diferenças. Outra coisa que é porque eu tô compartilhando a tela, eu não tô vendo vocês. Então, se algum momento tiverem que falar comigo, não dá sinal, porque eu não tô vendo, eu só tô vendo meu slide. Então, nós, como pessoas, nós somos divididos entre motor, sensorial e cognitivo. O motor é aquilo que diz respeito ao meu caminhar, aquilo que me movimenta. Então, nós podemos falar de motor grosso, que é o meu andar, o meu sentar, o meu tônus. Eu posso ser uma pessoa hipotônica, que é o caso do Davi, que tem um tônus abaixo, ou eu posso ser uma pessoa hipertônica, que eu tenho uma espasticidade a mais com um tônus acima. Então, a paralisia cerebral, ele afeta esse motor, ele afeta o andar, se é que o Davi é uma criança cadeirante, ele afeta o mastigar, ele afeta a fala, porque se a gente pensar a fala, ela está inteiramente ligada à parte motora, né? Então, se você conversar com uma fono, tudo aqui no rosto, nós somos preenchidos de músculos. A língua, a garganta, tudo é ação muscular. Então, como, por exemplo, no Davi, que ele tem uma hipotonia, que é um tônus abaixo, mais flácido, ele também tem um comprometimento de fala. Isso não quer dizer que ele não entenda, mas ele recebe a informação, só que os músculos dele não conseguem dar a resposta correta em fala. Então, o motor, né, que está ligado a essa fala, que está ligado ao andar, está ligado ao escrever, está ligado ao pegar, de uma maneira geral, o meu motor grosso, é o meu controle de cabeça, é o meu controle de tronco, é o meu controle de pernas, de passos. O meu motor fino é o meu pegar, o meu escrever, o meu pincelar, o meu comer. Nós estamos falando de motor fino. O sensorial é tudo que liga aos nossos estímulos de visão, audição, aquilo que nós recebemos de tato, quando eu passo uma pena sobre as minhas mãos, nas extremidades, quando eu passo uma pena sobre os meus pés, é aquilo que me provoca uma reação. Vai lá no cérebro um estímulo. E aí, lá tem uma sequela. Então, eu não consigo dar uma resposta adequada. Então, eu recebo um estímulo, primeiro, vamos lá, de tato. Chegou lá, passou a unha sobre a palma da mão. Como eu vou responder isso? Existe ali um dano no cérebro que essa resposta não vem. Então, essa questão sensorial muito de tato, muito de audição, né? A Kátia vai saber melhor, os autistas têm isso. Um barulho excedente, um estímulo excedente de audição. Isso tudo está em sensorial. Então, eu posso ter, dentro da paralisia cerebral, um motor afetado e um sensorial
preservado. Eu posso ter um motor afetado, um cognitivo preservado. Eu posso ter um cognitivo afetado em crianças que andam, que pegam. Eles caminham juntos, mas eles são independentes entre si. O cognitivo é minha área de compreensão. Eu estou falando com você, olha, estou recebendo a sua mensagem, vocês estão quietos agora, só a minha fala, né? Vocês só escutam a minha voz. Eu falo e vocês compreendem. Nesse exato momento, você sabe o que está acontecendo na sua sala, você sabe onde você sabe onde está a sua cozinha, sabe onde está a sua sala, o seu sofá. Essa compreensão cognitiva, compreensão de interpretação de ambiente e de estímulo. Isso é o cognitivo. Então, há um preconceito muito grande formado com relação às crianças, jovens, adolescentes, adultos com paralisia cerebral. Porque muitas vezes essas pessoas com paralisia cerebral têm um motor muito comprometido. Mas isso não quer dizer que eles têm um cognitivo comprometido. Pessoas que com paralisia cerebral também existem pessoas que também têm o cognitivo comprometido, mas a maioria das pessoas que têm paralisia cerebral, essa parte da cognição ela é bem preservada. Então, existe já um preconceito sobre isso, porque você vê uma pessoa hipotônica, a pessoa babando, né? Porque a própria baba, a nossa saliva, ela faz parte muscular. Olha, engole a saliva, deixa eu encher sua boca, porque minha boca está seca. Ó, quando está cheia de saliva, olha quanto esforço há em mim dessa deglutição, desse engolir, porque a gente faz isso o tempo inteiro, né? Mas para eles toda essa questão, então eles têm, né, esse caimento de saliva, então eles babam mais. Então às vezes você vê um adolescente jovem com uma hipotonia, com paralisia cerebral, ele babando, ele não conseguindo segurar o controle de pescoço para ver as coisas, então as pessoas acham que aquela pessoa não, nossa, ela não entende nada. E não, às vezes ela tem compreensão de tudo. Às vezes ela entende perfeitamente. E hoje nós vamos entrar nessa parte também, mas hoje a gente, para essa fala, a gente tem a comunicação alternativa, né? Graças a Deus que está chegando, que são por meio de imagem, por meio de leitura de retina, tudo isso de uma comunicação alternativa via computador. E hoje, assim, nós temos pessoas extremamente comprometidas motoramente, com sensorial comprometido e que dão palestras em faculdade. Nós temos o Rafa, os profissionais falam que ele é muito parecido com o Davi, eu sou apaixonada por ele. O Rafa, ele vai fazer 21 anos aqui em Brasília, ele estava fazendo engenharia civil na UNB, não estava gostando muito do curso, agora ele passou para matemática. E o Rafa, ele não fala nada, ele tem um comprometimento ainda motor mais significativo do que o Davi. E o Rafa é extremamente inteligente, ele passou em 3 ou 4 vestibulares da UNB. E ele é um adulto já, né? Ele tem 21 anos. E eu não peguei fotos do Rafa porque eu não pedi permissão, né? Mas ele tem um comprometimento muito grande, ele não fala. O Rafa tem uma comunicação alternativa por meio de... eu não sei o nome. São símbolos, mas é bem... como ele já tem 21 anos, é bem difícil. Você estuda, né? Essa linguagem alternativa do Rafa, ela é bem difícil. E ele se comunica só por essa questão, essa comunicação alternativa, e o Rafa se comunica com todo o meio dele, ele faz faculdade, né? Ele se formou tudo. Embora também existam pessoas com paralisia cerebral que têm um cognitivo comprometido, e também a gente precisa desmistificar esse cognitivo, porque às vezes essa criança ou esse adulto, ela vai ter assim uma dificuldade maior em cálculo, uma dificuldade maior de uma compreensão de algo complexo. Então, a gente vai resumir aquilo para ela, né? Deixar de uma forma mais clara, mas não que ela não tenha um cognitivo, né? São preconceitos estabelecidos na sociedade também. Existem ali um cognitivo.
E mesmo que vocês recebam, porque existem muitas famílias até que é muito dolorida, né, a luta, e que nem tem compreensão disso. Então, às vezes, pode chegar lá na nossa igreja famílias que não têm compreensão. E mesmo que eu digo isso agora aos professores, tá? Eu não falo agora como mãe, eu falo como estudante. Mesmo que cheguem para vocês, uma família e fala assim, olha, meu filho tem um cognitivo muito comprometido. Ele não compreende nada. Não acredite nessa palavra. Dê a ele toda a comunicação que você pode dar, dê a ele toda a informação que você pode dar. Eles surpreendem, essas pessoas com paralisia cerebral, eles surpreendem diagnósticos. E ainda mais, nós estamos na nossa mão a palavra do Senhor, que ela é penetrante, né? Ela tem um poder maior do que uma alfabetização, ela penetra. A própria palavra diz que ela penetra o fundo do nosso ser. Então, a gente tem, mesmo que apareça uma criança com qualquer diagnóstico muito comprometida no cognitivo, que a gente tenha a sensibilidade de mostrar a ela todo o caminho da verdade, porque existem muita cognição não compreendida. E eu já vi relatos assim de muitos adolescentes jovens que só tiveram contato com paralisia cerebral, que só tiveram contato com a comunicação alternativa já de jovem, e eles falam, nossa, a coisa mais triste é porque eu queria falar e as pessoas achavam que eu não falava, né? As pessoas achavam que eu não compreendia, e eles falam isso em palestras hoje, e é uma coisa que me toca bastante. A nossa urgência aqui em casa, a gente conseguiu uma pessoa de São Paulo, e a gente começou há 2 semanas já a comunicação alternativa do Davi. Vocês vão ver que isso não é real em todas as famílias, porque é muito caro. A comunicação alternativa, profissionais são muito caros, são difíceis de ser encontrados. Para vocês terem uma ideia, um dispositivo de leitura ótica é mais de R$ 10.000, fora todas as terapias que uma criança de paralisia cerebral precisa. Ela precisa de fisioterapia, e para isso, só de fisioterapia, existem mais de 3, 4 técnicas, e ela precisa experimentar todas, porque são estímulos diferentes, então o cérebro pode reagir de maneiras diferentes. Então, essas crianças precisam de fisioterapia, hidroterapia, ecoterapia, fonoaudiologia, os intensivos, psicopedagoga, escola adequada, monitores específicos, né? Então, fora tudo isso, remédios para convulsões, que eu vou falar aí na frente, que são caríssimos. Então, essas famílias, a maioria das famílias com paralisia cerebral, elas enfrentam uma questão também financeira muito delicada. Os primeiros anos de vida do Davi, o PP recebia e todo o valor do salário dele ia para a clínica. Então, nós pagávamos as contas num cartão de crédito, porque a prioridade era o Davi, sempre foi. Então, o nosso dinheiro pagava as terapias e as contas eram pagas no débito. E aí o cartão vai virando uma bola grande e nós ganhamos uma ação judicial, uma indenização contra um plano de saúde, e Deus permitiu que nós pagássemos esse cartão, e com os anos, por isso que eu falo que o Davi é um trevinho da sorte nosso. Deus foi nos abençoando de uma maneira que hoje a gente consegue dar para o Davi os tratamentos que ele precisa, que a gente conseguir as liminares, né, na justiça, e também hoje, glória a Deus, a gente consegue também ajudar algumas famílias também. E em nome de Jesus eu vou conseguir ajudar muito mais. As coisas do Davi também que a gente vai perdendo, né, assim que ele vai crescendo, são coisas que a gente dá. Dá não, né? O Senhor nos deu, a gente passa para o propósito de Deus para outra pessoa. André, Oi. quando eu... Posso ter uma fala rapidinho? Pode, pastor. Tudo isso que você falou aí agora acerca assim, não do Davi, mas da paralisia cerebral, a gente acaba entendendo que a gente, não sei se a gente poderia chamar de um espectro, né? Por quê? Porque tem a paralisia cerebral, assim como nós já vimos a questão do autismo, que a Thelma falou um pouquinho, né? Porque agora o filho dela também foi diagnosticado, a Kátia falou de uma maneira bem específica. Acho que seria importante, é muito importante que, eu não sei se todos que estão aqui na chamada já receberam uma ficha, e que nós pudéssemos ter
o maior número de informação sobre a criança, porque, olha só, o Davi, ele é uma pessoa que tem um compromisso, tem um comprometimento motor, mas a gente entende que a questão da cognição não, né? Eu vi que o Davi, quando eu conversei com ele, quando eu cheguei lá na sua casa, que eu falei com ele de uma forma carinhosa, ele tentou fazer, ele sorriu, ele tentou fazer alguns sinais nos olhos e tal, ele tentou comunicar alguma coisa comigo, eu não entendi, mas ele respondeu ao estímulo que eu fiz. Então, isso é muito importante, porque, como você falou no início, é claro que nós queremos que Deus mande muitas outras crianças e muitas famílias para que a gente possa ajudar, e, na verdade, nós também acabamos sendo ajudados. Por quê? Porque no nosso conhecimento, à medida que nós vamos enfrentando as dificuldades, nós vamos superando as dificuldades, e cada superação é conhecimento que entra para nós. Então, que aquela ficha ela seja preenchida com a maior riqueza de informações possível, para a gente saber o que a criança realmente precisa no momento em que estiver em contato conosco. Tá bom? E até da gente saber de onde começar a agir, né, pastor? Exatamente. E como você falou, não acreditar somente no diagnóstico, naquilo que a mãe fala. Procurar realmente fazer os testes e ver pelas suas próprias intenções, de repente a gente pode até descobrir algo positivo que a gente possa até mesmo transmitir para a mãe. Falar, mãezinha, seu filho, ele responde a tal estima, a tal situação, que de repente até a mãe, num momento de dificuldade, pela vida difícil do lar, financeira e tal, acaba não descobrindo. A minha mãe é professora há anos de apoio, né? Ela é professora, e minha mãe conta assim, por exemplo, esse ano, isso já aconteceu com várias crianças, então ela pega de todos os diagnósticos, né? E aí ela estava falando que ela é segundo grau, tá? Já jovens, né? Então chegam para ela jovens com diagnóstico e sem alfabetização, porque ao longo dos anos as professoras lá de apoio davam um desenho para eles pintarem, e a minha mãe, em 3, 4 meses, alfabetiza. Minha mãe falou que essa semana veio lá uma mãe de um dos meninos agarrando ela, que minha mãe levou um susto. Meu Deus, professora, a senhora me deu a maior alegria da minha vida, o meu filho está lendo, o meu filho sabe ler. Por quê? A família, infelizmente, não tem acesso à informação, as pessoas também, os professores não têm acesso à formação, não têm o estímulo correto, e a gente tem uma riqueza de conhecimento dentro daqueles jovens, né? Então, é muito bom mesmo a gente saber o pressuposto de partida, que nem o pastor falou. Esse aí é o sistema Valéria, de desliga o microfone, Valéria, por favor. Está dando interferência. Microfone desligado, deixar ligado só na hora de falar. Dentro da paralisia cerebral, existe esse sistema de classificação da função motora grossa mundial. Dentro da paralisia, a criança com paralisia cerebral, ela pode chegar com todos esses níveis aí. O primeiro é uma criança que consegue correr, que consegue subir numa escada, e ela vai ter paralisia cerebral. Nível 1, pode parecer. Nível 2, uma criança que caminha, tem dificuldades na corrida e tem dificuldades, precisam de apoio para subir uma escada, mas ela consegue. Grau 3, essa criança, ela vai se locomover independente com auxílio de um andador, ou ela consegue o manuseio de uma cadeira de rodas não motorizada. Manualmente ela vai conseguir. O nível 4 é uma criança com maior comprometimento motor, né? Vocês estão vendo, né? Cada nível que passa, o comprometimento motor é maior. Então, nível 4, essa criança ela vai conseguir se locomover através de uma cadeira motorizada e de um andador. O Davi encontra-se classificado pela medicina no nível 4. Eu falo que é classificado pela medicina, porque embora eu não procuro uma cura para o Davi, porque para mim ele é perfeito, ele faz parte de um propósito de Deus, mas eu creio também que meu Deus muda essas estruturas, né? Eu creio no Deus do impossível. Então, o Davi é classificado no nível 4. Por que eu quero falar do nível 4? Porque muitas crianças paralisia cerebral são 4 e 5. Então, falando sobre o Davi.
Aí as pessoas me perguntam, Deia, tem possibilidade de Davi andar? O Davi, ele dá passos com auxílio no andador. Então, conforme ele for crescendo, ele vai conseguir se locomover com auxílio, ou um andador, uma bengala, mais daquelas quadradinhas que idoso usa, né, com maior suporte. Mas, por exemplo, ele vai conseguir, assim, dentro do diagnóstico, né, fisioterapêutico do Davi, ele vai conseguir dar esse espaço, mas, por exemplo, eu vou passar uma tarde no shopping. O Davi, ele não vai, segundo a medicina, né, ele não vai conseguir andar uma tarde toda, então ele vai ter sempre o suporte da cadeira de roda e da cadeira e de um andador, de um auxílio de andador, e aí no caso a gente tem as cadeiras motorizadas, né, para esse nível 4, que tem o dispositivo na mãozinha, como é comprometida também a parte motora fina que eu falei, eles são dispositivos mais simples para a locomoção. O nível 5 é o maior comprometimento, são crianças que precisam apoio de pescoço, apoio de tronco. Outra coisa que eu queria falar, vocês vão ver isso muito no Davi e outras crianças que vão chegar. Às vezes, a criança vai chegar assim para você. Totalmente hipotônica. Aí você vai achar, meu Deus, que grau de comprometimento. As crianças, na verdade, não é. As crianças com paralisia cerebral, elas têm menos contato com pessoas, né? As pessoas têm maior receio. Então, a maioria eu vejo assim, até nas clínicas das minhas amigas, né? Porque a gente fica muito amigas, eles são muito tímidos, porque eles têm a compreensão muito aguçada e eles compreendem que eles são deficientes, né? Então, por exemplo, você já chegou no lugar e você acha que a sua roupa está sendo reparada, que a calça está muito colada, ou o decote está maior, parece que está todo mundo te reparando, é como se fosse essa sensação deles, então eles se declinem muitas vezes, mas às vezes depois eles se soltando com estímulo, você vai ver que essa criança com pouco apoio, ela vai ficar em pé, que nem o Davi, aquela foto anterior. Então, isso é uma sensibilidade que a gente sempre precisa ter, e eu também me coloco à disposição, né? Tanto com o Davi, ou se outra criança precisar, para estar junto, ajudando vocês. Que fantástico, Andréia, isso, maravilhoso. Legal demais, né? Uhum. É lindo, gente. Isso aqui, tudo que eu tô falando, Sim. houve um momento na minha vida que eu não conseguia tocar. Eu estudava, mas eu não conseguia tocar. Doía minha alma. Mas hoje, para mim, falar disso é um presente de Deus, sabe? Você está nos ensinando muito. E é interessante essa última parte que você colocou. Eu tenho o Cadu, ele é muito assim, eu já vejo ele conversando com o Davi, eu já vejo ele alegrando o Davi, eu já vejo o Davizinho levantando o rosto e fazendo exatamente isso, sabe? Ah, que legal, sou aceito aqui nesse meio junto com as crianças, coisa linda, coisa maravilhosa. Amém, Estou emocionada, viu? E eu vou viver isso em nome de Jesus, porque isso é um Vai sonho sim. do meu coração. Vai viver isso. Dentro da igreja, porque eu nasci na igreja, gente. Vocês pensam, olha só, um parênteses. Eu sou filha de pastor presidente. Eu cresci dentro de igreja, eu cresci trabalhando com crianças, com jovens. Eu não sou nada, não. Que vocês me entendam, que vocês não me conhecem. Eu cresci brincando, porque meu pai era pastor de igrejas tradicionais, eu cresci brincando em atos fúnebres. Eu cresci dentro da igreja. E não ver o Davi na igreja é a minha maior dor. E quando eu falei, aquele dia que eu falei para vocês que eu nunca mais me vi, eu falei isso para o pastor Sérgio, a gente chamou o pastor Sérgio, que é a minha psicóloga católica, falou, vocês precisam se abrir com o pastor, porque meu pastor era meu pai compartilha da mesma dor, não é, pastor? Vocês absorvem a dor do neto, do diagnóstico, e a dor dos filhos, dor do genro, e ainda não tem o poder de decisão. É uma dor calada, né? Eu tenho que sentir calado que os pais ainda que decidem. Meu pai fala muito sobre isso. E a gente chamou o pastor Sérgio e pediu esse socorro, né? E há um ministério muito lindo nas nossas vidas. A gente sempre foi muito ativa, eu, PP, né? Na obra de Deus. E não ver o Davi era uma coisa assim, de eu duvidar da igreja. Eu falar, isso é uma mentira. Desculpa, gente, eu estou sendo sincera. Falar, eu não acredito em igrejas. Eu não acredito mais em homens. Gente, eu era aquela filha do pastor que eu perdia pessoas, saiu do ministério, que eu via o meu pai ajudando, as pessoas eram restauradas, saíam da igreja, eu ficava, como alguém pode sair da igreja?
Como alguém pode ser? Vou virar as costas para a igreja, e eu fui aquela que me tornei de falar, eu nunca quero estar perto da igreja. Quando eu vi a pessoa falar para mim, eu sou crente, eu já ficava, meu Deus, é crente. Mas sem me afastar do meu Jesus. Mas quando o Davi não estava, eu ficava, gente, qual o problema dele não estar? Por que ele é menor, né? Mas hoje em dia, assim, até por estudar tudo, eu sei que muitas vezes não é maldade, é falta de conhecimento, né? Mas há um tempo de Deus de despertamento a isso. Por isso que Deus permitiu Davi na minha vida, por isso que Deus permitiu o filho da Kelma, por isso que Deus permitiu a Lulu, porque é na igreja, a igreja precisa sentir a dor, a igreja precisa entender. Então, Deus nos deu, Deus está dando dentro da igreja, né? Pessoas com comprometimentos porque a igreja universal de Deus, por muito tempo foi negligente, pecou contra pessoas com deficiência. Se as igrejas não estão lotadas com pessoas com deficiência, tem algo errado, porque na cidade é gente, é cheio. Você vai em cada escola, é cheio, porque elas não estão dentro da igreja, porque elas se sentem excluídas. Elas entram a dentro família da não igreja. leva. Na família não leva, a família A família se esconde. afasta, exatamente, porque a família não se sente amada. E eu estou falando como alguém cristã, que cresci na obra de Deus. Eu criei repúdio à igreja. Mas um dia Deus ali na Manancial nos chamou para estar um domingo e Deus nos renovou. Sabe aonde foi? Lembra no dia que foi uma peça teatral? Era um final de congresso. É porque eu vim da Batista. Aí vocês falam congresso, tem outras coisas. Conferência, foi na conferência imersão. E aí, no último dia, teve uma palestra que era a noiva, que ela chegava com a bolsa sobrecarregada. E aí, no final, as pessoas ali no corredor gritavam, igreja, cadê você? O alcoólatra, o casal separado. Só que você sabe o que eu via que não foi aprendido? Famílias deficientes. Andréia, cadê você? E naquele dia, o coração do meu marido era mais fechado do que o meu. Porque o coração do meu esposo, ele é Pedro, ele é pedra, mas ele é pedra hoje rocha de Deus, mas ele tem características de pedra. E eu falava mãe, vocês nunca mais vão ver o Pepe na igreja, porque ele era profundamente machucado com a igreja com relação à inclusão. Eu falei assim, Pepe, vamos no culto? Meus pais ficaram com o Davi. Eu nem falei para os meus pais que a gente ia para a igreja, que eu falei, amor, se o culto não estiver bem, a gente vai para o cinema. A gente chegou lá, começou a peça, e aí o pastor Sérgio mandou que todo mundo ficasse em pé. E aí depois mandou sentar, e o Pepe me tocou. Aí eu falei, eu já ia virar para ele, vamos, porque eu tinha certeza, porque Deus estava falando comigo com aquela peça teatral, mas eu fiz muita peça teatral, e não era característica do meu filho, do meu esposo gostar de uma peça teatral. A Kátia vai saber, porque ela sabe como é o Pepe, mais durão, né, Kátia? E não é característica. E o Pepe virou para mim, ele me cutucou, eu falei, é para ir embora? Ele, eu preciso chorar. Gente, o Pepe gemia na galeria da Manancial. Quem estava ao redor escutava meu marido gemer de chorar. E naquele dia nós fomos transformados na dureza que a gente criou sobre a igreja do nosso coração. E o Pepe falou, meu Deus, a igreja é o nosso lugar. E nós viemos transformados para casa. Foi isso que aconteceu, eu nem estava no script. Glória a Deus. Mas foi isso que aconteceu. Gente, aqui é a coisa mais linda que Deus deu dentro da paralisia cerebral. É a neuroplasticidade, eu falo que é a revelação do amor de Deus dentro da paralisia cerebral. O que acontece? Isso aí são neurônios. Tá vendo que eles fazem ligação e aí tem essas luzinhas aqui, ó? Eles fazem ligação um outro, tchá, e vem as respostas, que vem as ideias, elas se ligam. O que acontece? Quando eu tenho uma sequela, também eu tenho uma perca de neurônios, né, no cérebro, e eu também tenho uma perca de ligações neurológicas, né? Porque ali era para estar agindo certinho, ó, a rompimentos. Mas olha o que acontece. Às vezes existem áreas no cérebro, por exemplo, responsável pela compreensão da luz. Bem complexo, eu vou falar. E tem aquele dano. Ops! Aí você já começa a ver que a criança não responde à luz, ao estímulo da luz, ou responde exacerbado, não consegue chegar perto da luz. O que é neuroplasticidade?
você estimula a criança, estimula de luz em terapias, outra parte do cérebro que é feita para andar. Aprende sobre como enxergar a luz. Isso é neuroplasticidade. É o único órgão do corpo humano que tem a neuroplasticidade, que ele pode se regenerar sozinho, não se desenvolver no perfeito, né? no padrão perfeito. Mas ele de partes, por exemplo, se você perder parte do rim, o outro rim não vai, outra parte do rim não vai assumir aquela parte danificada, a não ser que você faça você receba um rim de outra pessoa, e mesmo assim as respostas não vão ser igual. O cérebro não. Ele tem a neuroplasticidade, a capacidade de outras áreas do cérebro aprender coisas que foram da área lesada. E uma vez um terapeuta chileno, que a gente já levou o Davi lá no Chile para fazer fisioterapia, ele sempre falou assim, que quando há por exemplo, ali tem uma área sequelada, bem aqui eu tenho uma sequela, e ali naquele lugar era o meu motor, né, meu andar. Aí a outra parte começa a receber o estímulo, olha o andar, aí a parte do lado fica, ops, ele sempre fala isso, ops, eu estou recebendo estímulo diferente, olha, isso é falar, e você vai dando funções novas para o cérebro. Então, às vezes, crianças muito comprometidas vêm andar. A neuroplasticidade, para mim, é o amor de Deus. Gente, uma coisa séria que a gente precisa falar, as crises convulsivas. Se você imaginar o coração, a gente faz um eletrocardiograma, né? Para ver se as atividades cardíacas, então você vai imaginar aquele resultado, para ver se as atividades cardíacas estão corretas. No cérebro é a mesma coisa, eu vou ter um eletroencefalograma para me ver se as atividades cerebrais estão adequadas. É lógico que um cérebro com alguma sequela, a atividade cerebral vai passar por ali, vai ter alguma coisa. Aquele ali é um foco epilético. Então, a maioria das crianças com paralisia cerebral tem um diagnóstico de epilepsia, porque ali onde tem danos tem focos epiléticos. Então, por que eu coloquei isso? Primeiro, eu vou abrir outro parênteses. Os danos que existem cerebrais do Davi, os médicos nos avisaram, ainda na UTI, que o Davi teria mais de 30 convulsões diárias. O meu filho tem 5, 6 convulsões anuais. São milagres acima do milagre, né? Porque a gente pensa assim, o milagre do Davi é ele se tornar uma criança perfeita. Não, gente, a gente vive milagres, ele já é uma criança perfeita, a gente vive milagres acima do milagre. Então, nós vamos receber o Davi, e nós vamos receber outras crianças com paralisia cerebral. A criança começou a convulsionar, então ela vai começar com alguma ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Ela vai começar com algum movimento involuntário. Por exemplo, o Davi, ele começa com a sobrancelha. Bem levinho. E aí começa a generalizar. A crise do Davi, no máximo, ele vai fixar o olhinho e ele vai ficar assim. Movimentos repetidos, isso vai durar 2 minutos. Mas tem crianças que têm crise convulsiva muito forte. Mas por que eu estou falando sobre isso? Eu estou com uma criança na salinha e a criança teve uma crise convulsiva. A gente da Manuncial sabe o que fazer? O que eu vou fazer? Se a criança está na cadeira, se a criança está no chão, eu vou retirar a criança de lado, vou deixar ela de lado e proteger a cabecinha. Ou eu vou colocar um travesseirinho ali, é até bom ter um travesseiro na sala das crianças. Um travesseirinho ali embaixo, eu vou proteger para que ela não bata a cabeça e vou deixar ela de lado e vou chamar os pais. Sem desespero, porque aquilo ali vai passar. E se for uma crise de difícil, que saia do padrão, os pais, na hora que chegar, eles vão saber. Então, eu, como professora, a única coisa que eu preciso saber, eu estou na minha salinha, uma criança começou a convulsionar, eu vou deitar ela de ladinho e vou proteger a cabecinha dela para ela não bater. O de ladinho é para ela não se engasgar com a baba. Eu nunca vou colocar nem de criança, nem de adolescente, nem de junior, nem de adulto a mão na boca dessa criança, desse adulto, porque ele pode morder, ele tá sem compreensão de força, arrancar seu dedo. E você não vai ajudar nada
colocando algo na boca. Muito pelo contrário, é perigoso sufocar a pessoa. Então, a única coisa que eu vou fazer para que essa pessoa não sufoque é deixá-la de lado, porque a saliva ela vai ser derramada. O Davi, por exemplo, nem saliva derrama, que é bem simples a crise dele, né? Se é que se pode se dizer isso, porque isso eu acho que nunca é simples, né? E aí outra coisa, então assim, convulsionou, tirei da cadeira, deixei ele de ladinho e protegi a cabecinha, pedi para alguém chamar os pais e falar para as outras crianças, ó, tá tudo em ordem, sem desespero, gente, sem desespero. Eu coloquei um parênteses ali como igreja para a gente entender, há um preconceito também sobre o canabidiol, que é a maconha em si, essa legalização, mas há uma luta constante de famílias que essas crianças têm paralisia cerebral. Um vidrinho, eu devia ter pego, um vidrinho que a gente compra para o Davi é desse tamanhozinho, depois eu vou pegar para vocês verem, é desse tamanhozinho. Vem dos Estados Unidos, o nome dele é Purodiol. Você sabe quanto a gente paga em cada vidrinho? R$ 1.500 em cada vidrinho. Existem famílias que precisam, em média, R$ 6.500 de remédio canabidiol para controle de crise convulsiva. Sabe por que a gente tem que controlar? Porque crises convulsivas até 15 minutos não geram danos, mas a partir de meia hora, há comprometimento de neurônios. Então, às vezes você trabalha anos para a criança adquirir algo e numa convulsão ela perde. Então, essa é a luta contra a convulsão, porque é o tempo prolongado dela e ela tem muitas, as crianças têm muita durante o dia e crises prolongadas. Então, a gente agora começa no nosso coração desmistificar essa questão do canabidiol. Isso é algo que ele precisa ser legalizado para um bem farmacêutico. Isso é muito bom, isso ajuda muito o Davi, isso ajuda a cognição da criança, isso ajuda a atenção do Davi, é um remédio que os outros, tarja preta, eles causam muitos efeitos colaterais de irritabilidade, choro. Na semana do Natal eu falei para a Kátia, amiga do céu, o Davi chorava o dia inteiro, até falei, amiga, não tem algum óleozinho para me ajudar? Porque eu estava desesperada, porque é ao controle de dose de taxa preta, o canabidiol ele vem e vai retirando esses outros tarja preta, e ele, muito pelo contrário, ele ajuda na ativação, ajuda no sono, ajuda no intestino, ele ajuda na imunidade da criança, ele é extremamente... Ele é natural, né, gente? Ele vem da criação de Deus. Então, ele é... Oi. Queria só falar uma palavrinha sobre esse canabidiol. Eu tenho um casal de amigos que o filho dele tem síndrome de Tourette. Não sei se as pessoas sabem o que é. Depois pesquisam, e eles acharam um tratamento que se adequou ao filho deles, foi com canabidiol. E a gente fica, como a gente, né, tem o pé atrás, tem aquelas as questões mesmo, né, a maconha, a proibição, a gente foi estudar. Gente, são efeitos fantásticos, sabe? Fantástico. A gente precisa realmente desmistificar. Eu e a Evalda, a gente começou a ler, a estudar, não só por causa disso, né? Por outras questões também que surgiram dentro da família. Mas a gente precisa realmente batalhar por uma liberação dentro da medicina, né? Óbvio, né? Mas é mais esse adendo que eu queria fazer. E Soraya, sabe por que a gente, como igreja, por que é importante eu falar sobre isso? Porque a gente da Manancial vai receber famílias e a gente vai ainda ajudar, gente. Em nome de Jesus, a gente vai ajudar a comprar essa medicação, porque Deus vai nos dar meios. Que é caríssima mesmo. Eles vão para São Paulo, eles são filiados em alguma associação, não sei se é Abrace, alguma outra, para poder tentar importar. É isso mesmo. A gente precisa de uma liberação da Anvisa. Agora, o do Davi, a gente está tentando, por meio de liminar judicial, para cobrir também esse custo do canabidiol, porque consegue. Mas já pensou uma família chegar atípica de paralisia cerebral e a gente ter condições de ajudar eles via judicial? Eles nem sabem que podem. Já pensou se a gente levanta advogados dentro da igreja para entrar com causas judiciais? Já pensou se a gente pega pessoas que trabalham com mecânica para dar manutenção em cadeiras, adaptação? É tanta coisa, gente, que a igreja pode agir. André, é tanto poder nas nossas mãos, né? Pode falar, pastor. Aí, no caso do curso, eles falam sobre a equipe de apoio, né? A equipe de apoio. Da equipe de apoio, quem vai constar na equipe de apoio? O André,
porque vai poder nos ajudar na área do conhecimento dela. A Kátia vai poder nos ajudar na área do conhecimento dela, com a questão dos óleos essenciais, você com o conhecimento profissional de fisioterapia. Nós pensamos na Renata como psicóloga, nós já pensamos no Fred, no pastor Joaquim como advogados, né? Nós pensamos no casal, no Gadi e na Gadi e a esposa do Gadi, A Graziella. Grazi, porque o Gadi, por ter um conhecimento já na área assim, de socorro, bombeiro, muitos anos, e a Andréia, a Grazi, Ela é fonoaudióloga. Fonoaudióloga. Então, Sim. na verdade, é o que o pastor fala, a igreja é um lugar de riqueza pessoal. Nós temos muita gente com seus conhecimentos e que muitas vezes estão ali usando o seu conhecimento só mesmo para sobreviver, vamos dizer assim, para poder ir lá no trabalho e ganhar o pão de cada dia, mas só que Deus, para nós, ele tem um projeto muito maior, que é um projeto de reino. Isso, estão adormecidos, Sara. Obrigado. Tem um projeto de reino, onde você pode usar as suas habilidades para poder promover o reino de Deus. Isso vai dar trabalho? Com certeza, vai dar muito trabalho, vai requerer muito esforço, mas o Deus que tem nos chamado é o Deus que vai nos capacitar. É o que nós cremos, né? É o que nós esperamos, e realmente esperamos, porque quando eu comecei a pensar em inclusão, eu conversei com o pastor Sérgio, eu não pensei em inclusão pensando na minha neta, no filho da Kelma, no Davizinho, né? Naquele universo bem reduzido. Não, eu pensei, vamos dizer, na pior das hipóteses, em Sobradinho. E se nós pudermos alcançar, irmos mais longe, que Deus nos dê graça. Eu queria só aproveitar, nós temos aqui conosco, eu estou vendo aqui a Selma. A Selma, eu não sei de onde é a Selma, ou talvez seja dos cursos de inclusão, ou Inclusão Kids, a Rebeca, a MKB, são bem-vindos aqui conosco, é um prazer ter vocês. Viu? Gente, já que a gente está falando, eu pulei lá nos graus, já que a gente está falando de desmistificar, algo que eu também queria colocar para vocês, olha só, nós fomos criados desde criança, por exemplo, numa novela. Ai, a mulher malvada, no final da novela, ela sofreu um acidente e ela parava numa cadeira de rodas, e a gente, yes! Ela foi punida, porque ela virou um cadeirante. A cadeira de rodas é um símbolo que foi nos ensinado desde crianças como algo triste, né? E eu quero te provocar, com o Espírito Santo agora, convence o seu coração na minha fala, que a cadeira de rodas é um meio de locomoção. Ela não é algo simples, ela é algo positivo. A cadeira de rodas me ajuda a vivenciar coisas que sem ela eu não dava mais conta, porque o Davi pesa já 33 quilos. Então, ela é as pernas do meu Davi, né? O que eu acho triste da cadeira de roda é que elas são muito feias, e eu fico aprimorando, coloco um negócio de game do Davi, mas é porque ainda as caras, as bonitas que tem, são caríssimas. Pra você ter uma ideia, uma das cadeiras de roda que o Davi vai para a igreja, que vocês vão ver, ela é mais de 26 mil. Eu estou falando valores, gente, isso a gente ganha também na justiça, a cadeira. Eu estou falando de valores que são inatingíveis para muitas famílias. Então, eles vão chegar lá com as cadeiras acabadas, que você olha para a cadeira sem tristeza, mas não sinta pela tristeza de estar numa cadeira de roda. Tire isso, tire esses conceitos, esses preconceitos. A gente, como igreja, de pensar diferente, da gente plantar no coração de outras pessoas. Cadeira de roda não é tristeza, cadeira de roda é oportunidade de locomoção. Então, sobre isso também eu queria fazer um parênteses. Aí aqui, né? Eu falei sobre o canabidiol. Ah, tá. Aí agora eu vou falar específico, tá? Da luta e dor das famílias com crianças na paralisia cerebral. Deus tem movido pessoas famosas, por exemplo, a Kelma vai saber muito mais do que eu, né? Mas, por exemplo, não que não tenha uma luta, e eu sou ativista da luta de vocês também, que é a Kátia. Eu lembro, eu estava conversando ontem com meu esposo, né, sobre esses slides, e eu falei, amor, eu lembro que quando eu estava no 2º grau, eu vi sobre o cromossomo, né, sobre cromossomos, né, a gente vê isso, e foi falado sobre a síndrome de Down.
O autismo vem sendo mais falado, se aqui a gente parece que agora toda criança vira autista, quantos autistas tem? Mas não é, porque esses autistas não é que agora tem mais, eles estavam escondidos, né? Mas agora o Marcos Mion dá voz, né? Pessoas famosas dão voz. E ainda existe uma luta da síndrome de Down, do autismo, do transtorno deve ser aquele TDA, né? TDA, eu não sei se eu estou falando errado. TDAH. TDAH. E agora, gente, sobre as famílias das crianças com paralisia cerebral, ainda envolve muito preconceito. Não é nenhum mimimi o que eu estou falando, não é nenhum exagero, tá? Eu estou sendo representante dessas mães agora com paralisia cerebral. Essa daí, Olivia, de 15 anos, esse é a Fogaça do Masterchef, ele é um pai ele é ativo em prol do canabidiol, né, da legalização para fins medicinais do canabidiol, e ele é um pai muito ativo da Olivia. O caso da Olivia ficou conhecido porque um dia ele foi experimentar a comida e estava ruim demais. Ele falou: olha, você nunca mais cozinha assim ruim, porque a minha filha não pode se alimentar porque ela se alimenta por sonda e não pode comer, e você vem com uma porcaria dessa. E aí aquilo viralizou e aí a Olivia ficou mais conhecida nas redes sociais. Mas existem muito preconceito em cima das crianças com paralisia cerebral, porque realmente a gente chega mexendo em estruturas. Eu falei isso no aniversário do Davi, porque a gente precisa de estrutura física. Eu preciso, para entrar lá na igreja do Davi, o estacionamento, uma vaga, porque eu preciso da descida dele, eu preciso da rampa, eu preciso local, isso depois a gente tem que conversar, local para parar a cadeira de rodas do Davi lá na igreja, que a gente precisa ver, né? Estou falando como parte da Manancial. A gente precisa mexer nas estruturas e dar trabalho. Então, a criança com paralisia cerebral, por todas aquelas coisas que a gente já falou de preconceito, dela ser mais molinha, né? Ter hipotonia, um tônus abaixo, tudo, essas famílias são muito rejeitadas da sociedade e nós somos muito excluídos da sociedade. Ontem eu estava falando com meu esposo, eu nasci numa família, a parte de pai italiano, a parte de mãe alemã. E só tem pessoas branquelas. Então, eu nunca achei que eu teria algum preconceito com pessoas negras. Então, eu ficava, gente, será que esse preconceito não é o negro que vê esse preconceito? Não é um negro que cria esse preconceito, até que um dia um irmão meu, ele é meu irmãozão, é o negão que a gente chama ele é meu padrinho de casamento, e nós somos padrinhos, ele me contou que ele estava indo trabalhar de manhã, 6h30, estava lotado ali do lado da Spam, todo mundo descendo para a parada, e a polícia militar parou e deu baculejo nele, né? No chão, assim, ó, na terra, e ele falando, aquele dia eu virei porque eu sou negro. E ele falou, só que ele não é um cara ativista, e ele falou, e aquilo doeu no meu coração, mas doeu pouco. Depois que eu tive o Davi, eu sei o quanto existe preconceito. Eu sei quando as pessoas olham para o Davi com curiosas, e eu amo quando tenho curiosidades boas, mas eu sei também quando olho, e principalmente quando nos tornam invisíveis. Quando não falam com a gente, quando nem me perguntam como podem falar com o Davi. Então, muitas vezes, as pessoas fingem que nós somos invisíveis. Isso dói mais, porque não tem como ser invisível, ainda mais com uma cadeira de roda, a gente ocupa mais espaço. Se eu for sentar lá na igreja, eu tenho o espaço da cadeira de roda, meu espaço, espaço do PP, espaço das bolsas do Davi, que eu preciso carregar, e as pessoas fingem, as pessoas, eu digo, né, da sociedade como um todo mundo finge que nós somos invisíveis, e nós estamos ali. Então, eu coloquei um preconceito, uma opinião formada sem estudo, né? E hoje, gente, por que a gente não pode admitir preconceito dentro da família, dentro da igreja? Existem, os mais idosos não têm acesso. Agora, quem tem acesso à informação é inadmissível ser preconceituoso. Porque se você tem um mínimo de interesse, você tem uma rede social hoje, com um monte de informações. Você dá um Google ali, você já tem várias informações. Então, isso é algo que a igreja não pode ter, né? A igreja precisa ser sarada do preconceito, porque existe. A igreja precisa ser curada, e não é só em nós aqui como grupo. Essas ministrações precisam atingir todos os irmãos. A inclusão começa em casa, que nem a Kelma falou, eu consigo ver meu filho, Deia, estimulando o Davi, mas porque a Kelma tem uma visão de inclusão. E a inclusão é amor. A inclusão é você chegar numa criança
e você só falar, olha, aquele amiguinho é igual você. Por exemplo, no aniversário do Davi, eu fui dar comidinha para ele, e aí as crianças foram lá, todo mundo junto. E aí a Isa nasceu em dezembro e o Davi em março. E ela é filha da minha melhor amiga, só que a gente não se vê. Então ela não tem muito contato com o Davi. E aí na hora que eu fui dar comidinha, o Davi derramando assim a comida, ela, tia, o Davi tá babando. Aí na hora todos os adultos que estavam ao redor ficaram com aquela cena assim, tipo, o que a Déia vai sentir? Eu, Isa, deixa eu te falar, você sabe que o Davi é uma criança com deficiência, não sabe? Sei, tia. O Davi é mais difícil engolir a saliva e engolir a comidinha. O Davi é mais difícil, mas você sabe o que a tia faz? Ó, a tia vem com o papelzinho, empurra assim a comidinha, ele come, ou quando ele tá babando, a tia limpa assim. Você quer fazer? Eu quero, tia. Aí limpou. Tia, eu posso dar comida para ele? Pode. Ela alimentou o Davi. E aí depois, o menino de 12 anos, que é filho da minha vizinha, falou, tia, ela alimentou o Davi hoje, eu posso vir durante a semana dar comida para o Davi? Sabe, a inclusão é o contato, a inclusão é amor. A inclusão não é complexa, né? A inclusão é o amor. Então, a gente precisa, desde casa, falar sobre inclusão. Isso a gente precisa incutir na igreja, tanto para os nossos filhos quanto para as pessoas que vão chegar, para que os pais falem para essas crianças sobre inclusão. Uma coisa que é muito falada também dentro de todos os diagnósticos, mas dentro da paralisia cerebral, é sobre o capacitismo. O que é o capacitismo? É eu definir a pessoa, a criança, o jovem adolescente de paralisia cerebral pelo diagnóstico dele. É você olhar para o meu Davi, na hora que ele chegar lá molinho, e falar assim, ele não vai compreender nada por causa do estado motor dele. Então, o capacitismo é um preconceito, é um pré-julgamento de que ele não vai dar nada por um aspecto que eu vejo dele. Então, nós vamos, em nome de Jesus, quebrar da sociedade o capacitismo. Aí eu coloquei aqui, gente, termos corretos, a gente, né, como sendo da sala de crianças. Como eu vou chamar uma criança com paralisia cerebral? Criança com deficiência. Por quê? Não se fala mais criança com necessidade especial, criança portadora de necessidades especiais, criança com deficiência, porque a criança, o sujeito vem antes da deficiência. Davi, 7 anos, com deficiência. Existe o Davi, existe a vida dele, os 7 anos, e ele é uma criança com deficiência. O que é o contrário da criança com deficiência? Não é uma criança saudável, uma criança que não tem nada. Criança com deficiência, criança sem deficiência. A pessoa vem antes da condição, não é criança com probleminha, criança doentinha, não são anjos. Até a gente, como cristão, não pode falar que uma criança é anjo, né, gente? Eu tenho, se der tempo, eu vou ler um negócio para vocês de uma mãe que ela publicou. Então, o correto no primeiro caso, criança com deficiência, criança sem deficiência. Criança não falante, no caso do Davi, ele não fala. Então, como a gente se refere a isso? É criança não falante ou criança não oralizada? É porque antes se falava criança não verbal. Aí eu coloquei ali no final, mas o termo não verbal não reflete a realidade e pode rotular negativamente as crianças, dizendo que a criança é não verbal, e que vai dizer que a criança é desprovida de habilidades verbais e de comunicação. Que nem o pastor falou, eu falei com o Davi, ele tentou de gesto articulado, deu um sorriso, porque o Davi ali se comunicou. Se eu tivesse do lado, eu já ia interpretar o que ele estava querendo falar com o pastor. Né? Eu não sei se na hora ele recebeu o presentinho, que foi, eu já ia interpretar. Mas não que o Davi não verbaliza, ele não demonstra a vontade dele ou o que ele quer, ou ele vai se comunicar em comunidade alternativa, mas ele é não oralizado, ele não é falante, porque dele você não vai escutar a comunicação em forma de palavras, mas ele vai se comunicar, e todos se comunicam, seja com olhinho, seja com piscar, sim ou não. E aí isso é importante da ficha que o pastor falou, né? Das informações que a gente colhe das famílias. Uma igreja inclusiva, aí eu coloquei falar de inclusão é falar de Jesus. Cristãos ensinando seus filhos em casa sobre aquilo que eu falei anteriormente. Eu gosto muito dessa imagem. Exclusão é quando a gente deixa de fora. Segregação é quando a gente junta um grupo à parte, né? Integração é quando a gente tem um grupo estabelecido, que nem lá dentro o Davi só brincar com a Lulu, ou brincar só com o filho da Kelma, que eu esqueci o nome do seu filho, Kelma. Mas só brincar... Alexandre. Alexandre.
Então, por exemplo, brincar só a Alexandre, a Lulu e o Davi. Isso é integração. Inclusão é todo mundo aprender a brincar junto. Todo mundo aprender a aprender juntos. Então, eu amo essa imagem. Davizinho com o pai dele. Aí eu coloquei: o que fazer quando receber uma criança com paralisia cerebral? Porque eu me imaginei o que eu queria. Eu fiquei imaginando. Eu entrando na igreja, o que eu queria? Primeiro, que as pessoas não fingissem que o Davi é invisível. Que isso dói demais. Eu queria que as pessoas errassem por fazendo, não que errassem omitindo contato conosco. Aborde os pais, peça que os... Por exemplo, a gente chegou lá e tem uma criança lá na cadeira de rodas, a gente nem sabe se ela tem paralisia cerebral. Chama o pai e a mãe, né? A gente pode depois criar isso, mas chama o pai e a mãe, a gente está vendo que o seu filho, ele tem algumas necessidades específicas. Você quer hoje acompanhar ele na salinha das crianças, ver como a nossa salinha funciona? E aí depois você fala para a gente um outro domingo, ou durante a semana a gente pode conversar, quais são as necessidades dele, como a gente poderia adequar para ele estar com a gente na salinha? Convide os pais a estar junto. Tá com medo de como agir? Mãe, vai lá. Quantas vezes eu estive dentro de igreja e na hora da salinha as pessoas chamaram as outras crianças e eu não fui com o Davi, porque eu não tinha nem força, porque dói. E eu só queria ser chamada para ir com o Davi, né? Para mostrar um pouco para o Davi ou estar lá dentro. E aí eu não sabia nem se eu poderia estar lá com ele, né? Como a igreja funciona. Fale com a criança. Então, agora eu coloquei assim, sobre uma criança cadeirante, né? Que o Davizinho entrou lá. Fala com o Davi. Como é que você vai... Se o Davi está aqui, né? Sentado, e você em pé, como é que... Para ele, olha como é difícil te olhar. Abaixa. Oi, Davi, tudo bom? Eu sou a tia Kelma. Olha, hoje eu vou estar aqui na igreja com você. Que bom você veio, Davi. A gente fica muito feliz. E, de alguma forma, ele vai responder, seja com um sorriso, seja com alguma fala, ou a mãe dele vai interpretar para você. Mas não deixe de falar com a criança que tem necessidade, com alguma necessidade específica. Quando eu pensar... Ali está errado, né? O número 4. Quando eu pensar... André, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele tem, assim, se a gente quiser abraçar ele, como é que é essa parte? Pode agarrar. Assim, ele não tem, não tem essa... Porque, às vezes, autistas têm essa questão, né? Às vezes pode ficar um pouco incomodado, né? Não, até as Ele deixa crianças... de te dar um beijinho nele? Deixa, e até as crianças Ai, com que delícia. paralisia cerebral, gente, elas têm um apego afetivo de tato maior, porque elas são mais dependentes motoramente. Então, elas Sim. têm mais contato com contato motor com as pessoas, né? Porque, por exemplo, você vai cumprimentar uma outra criança com 7 anos de idade, Davi, você não pega mais, bebê você ainda pega, mas criança de 7 anos você não pega mais, e o Davi você tem que pegar, você tem que manusear ele, ajudar. Então, essas crianças com paralisia cerebral, elas têm até mais dependência de tato, de aproximação, mesmo, assim, de contato. Achei importante a Kelma perguntar isso, porque às vezes a gente não sabe como reagir. Se eu abraço, ela se sente sufocada. Inclusive, na fala da Ieda, foi bom aquilo, me deu assim um start, sabe? Que a Sophie chega na igreja, filha, fala com fulano, abraça fulano, e ela não gosta. Mãe, eu não gosto de abraço, não gosto. E aí, isso me deu E eu, ai, gente, tá tudo bem ela não gostar de abraçar, e às vezes a gente querer forçar a criança, ou então a gente querer abraçar sem saber se ela gosta. Muito bom isso. Sim, e Nani, é até interessante, tipo, a gente saber dos diagnósticos, né? A gente não vai se aprofundar, saber tudo da paralisia cerebral, saber tudo do autismo, saber tudo da síndrome de Down, mas só da gente saber essas características, a gente vai saber como agir. Ai, daí eu não lembro. Conforme a gente estiver tendo crianças, vai ser automático. Ai, como o diagnóstico é ponto de ação. Ó, aquela criança tem paralisia cerebral. Olha, eu tenho Olha como Deus está fazendo lindo na nossa igreja. A diversidade do conhecimento que a gente tem. A gente pode treinar com os nossos antes de receber. Né? Coisa Olha, maravilhosa.
É uma coisa de Deus. Glória a Deus. Gente, o que a gente está fazendo aqui todos os Coisa domingos, de eu vou Deus. falar mais uma vez, escolas não tem. Eu estou falando de escolas Sim. grandes, marista, tudo, porque eu fui para lá com meu filho. Não tem esse grau de conhecimento que nós temos. Isso aqui é um propósito de Deus. É um Há um propósito de Deus. ministério de Deus, há Verdade. há um mistério de Deus sobre essas reuniões, há um Sim, mistério, um sim, mistério de Deus que Deus começou a nos revelar, mas há mistério de Deus. Você vai sim. ver, o tempo vai ter que crescer, o tanto de cadeira de roda que eu oro para chegar lá, gente. Mas aí eu coloquei aqui, né? Aí, outra coisa que eu falo assim, como eu vou agir com a criança com tão comprometimento motor, uma criança com paralisia cerebral, um jovem que chegar, um adolescente que chegar lá, um adulto que chegar? Eu vou pensar, como Jesus agiria? Como Jesus agiria? Antes de você agir, pergunta, como Jesus agiria se visse o Davi? Vocês lembram que veio agora na minha cabeça, quando a mulher com fluxo de sangue, ela vai atrás de Jesus, quando ela toca em Jesus, Jesus vira e fala assim, quem tocou em mim? Porque de mim saiu virtude, saiu graça, né? Virtude, saiu graça de mim. Jesus não virou e falou assim, sua dor é um mimimi, toda mulher tem menstruação mensal. Não, Jesus vira para aquela mulher e dá importância para a dor dela. Jesus não fala que a dor dela é um mimimi. Jesus não fala que é um dodói do coração daquelas famílias, ou que as famílias não superaram aquela dor. Jesus é tocado e ele vira. Quem foi que tocou em mim? Que a gente saiba agir como Jesus, porque vou falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Eu muitas vezes entrei na igreja e eu só quis ser tocada antes do Davi ser tocado. E eu cresci na igreja, gente, eu queria ser tocada, eu queria que os irmãos me ligassem, eu queria que os irmãos me abraçassem, e eu acho que por não saber muitas vezes o que fazer, eles não fizeram. Eu até falo, às vezes eu viro para o Pepe e falo, amor, será que a gente demonstra muito que a gente porque a gente não é de calamitando. Será que a gente fica demonstrando muito para as pessoas que a gente é super pais ou super poderosos, que a gente já conseguiu tudo sozinho? Será que eu pego e transmito isso? Será que isso é um erro meu? Será que eu preciso aprender a pedir socorro? Mas para quem eu vou pedir socorro? Como eu vou pedir ajuda? Né? Então, assim, muitas vezes, antes do Davi precisar ser tocado, eu era carente de ser tocada. Eu entrava na igreja, quantas vezes eu falei assim, Deus, move pessoas agora para falar comigo, que eu só precisava de um abraço, eu não precisava que alguém viesse com uma solução para o Davi, né? E isso sempre foi muito forte, né? Antes do Davi ser tocado, né? Dessas famílias. E aqui eu coloquei também no último slide. Jesus não classifica grau de importância no seu reino. Para Jesus não existe rico ou pobre, negro ou branco, criança com deficiência ou criança sem deficiência. A ordem de Jesus é pregar o evangelho a toda criatura. O Davi não é maior, e o Davi não é menor do que outra criança, mas ele é digno de receber a mensagem da cruz. O Davi precisa se arrepender dos seus pecados e ter uma escolha sobre Jesus, assim como as outras crianças, com deficiência ou sem deficiência. Gente, então aqui acaba a minha fala e eu fico aberta para que vocês, alguma dúvida ou se não ficou claro alguma coisa que eu falei. André, na verdade, eu tinha projetado para perguntar acerca do Davi, mas acho que ao longo da palestra você acabou trazendo para nós, né, qual é o que o Davi gosta, que ele se sente bem, se abraçado, que nós temos que no meu caso aqui, baixar bastante para poder conversar ali. Eu percebi isso, eu consegui fazer quando eu cheguei lá na sua casa. Ele estava assim já na entrada, sentado na cadeirinha dele. Aí eu baixei, né? Entrei no campo de visão dele. Eu percebi que
ficou muito feliz, né? Até comentei com a Ida, né? Assim, se eu soubesse que você fazer, se eu soubesse, né? Eu tinha a ideia de que você interpretava de alguma forma o Davi, mas aí eu teria chamado para perguntar qual foi a resposta dele às minhas palavras, né? Porque eu sei que ele foi tocado de alguma forma, porque ele sorriu e ele deu umas piscadas nos olhos e tal, ele fez algum movimento dizendo para mim, ó, tô aqui, entendi o que você falou, mas eu não entendi o que ele falou. Mas para mim, assim, já valeu saber que eu consegui um momento de interação com ele, e com certeza, quando você fala, Davi, é o nosso pastor aqui, é o seu pastor, então ele muda o semblante, então ele está entendendo. Então, isso, mesmo que ainda um pouco distante, está criando uma liga, um vínculo entre o pastor Arley e o Davi. Isso para nós é fantástico, né? É fundamental para que a gente possa caminhar não só com o Davi, mas com o Xandinho. Eu acho que o Xandinho eu acho que ele é muito fácil de interação, eu já converso com ele, ele já aperta a minha mão, se eu bobear, ele já me chama para dançar. É muito legal. Então é isso aí, realmente agora a gente já sabe. Você falou algo que me chamou a atenção sobre a questão do espaço. Eu já havia conversado com o pastor Sérgio, mas assim, nesse momento, como você também disse que nós podemos aprender, nós temos a oportunidade de aprender com os nossos para poder receber aqueles que Deus vai mandar para nós, porque realmente, mais uma vez, eu reforço que eu acredito que Deus não levantaria um trabalho como esse simplesmente pensando no Davi, na Luísa e no Xandinho. Não que essas três crianças não sejam muito importantes para Deus e para nós, mas é porque o projeto de Deus é muito maior do que esse, né? Incluir. Nós sempre começamos falando, até com o balbuciei aqui com ele aqui, bem baixinho aqui, que nós sempre temos começado falando sobre o versículo que rege a nossa caminhada, que é pregar o evangelho, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu não fiz isso no início, mas você terminou com ele. Fechando aí com ele, que essa é a visão desse trabalho, é levar o evangelho realmente a toda criatura, a toda criança, jovem, adolescente, adulto que tem essa necessidade específica e que nós podemos ajudar. Não só essa pessoa, mas a família, que muitas vezes é sofrida. Eu sei, porque às vezes a Kátia é sempre uma pessoa muito alegre, muito feliz, mas às vezes ela chega lá em casa, eu percebo assim o semblante ali, o peso, não é o peso vamos dizer assim, que minha criança é um peso para mim, não. É o peso da responsabilidade. Poxa, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser mãe de um típico, eu tenho que ser mãe de um atípico, eu tenho que cuidar de toda esse espectro, de todo esse conjunto de atribuições de responsabilidade. Entendeu? Então, isso muitas vezes se torna difícil e por isso que a caminhada em conjunto ela acaba se tornando mais leve, a gente pode ajudar um ao outro e com certeza agradar o coração de Deus. Pastor, eu fiz, mas é porque o tempo não vai deixar, mas depois eu posso passar para vocês. Eu fiz uma pesquisa, eu fui atrás de 6 mães, né, com crianças com paralisia cerebral. E aí eu perguntei para elas se elas estavam congregando em alguma igreja, se não, por quê, e se eles se sentiriam, se eles se sentiam incluídos na igreja. E aí, a maioria, eu vou mandar depois para vocês as respostas, e a maioria falam que eles não se sentem incluídos, porque quando o filho não é incluído, eles não se sentem parte do corpo, e também, quando eu coloquei assim, e por que eles não se sentem incluídos? Porque eles sempre falam assim, que quando, a maioria, né, respondeu com palavras diferentes, mas assim, que quando eles chegam, parece que eles estão incomodando. A sensação é de que, mas depois eu vou mandar para vocês as respostas dessas mães, né? Só para a gente criar É por isso que, mais uma vez, a gente fala sobre a urgência de ser não um grupo de inclusão, mas ser uma igreja inclusiva. Porque imagine só se um dia a gente se chegar alguém e que essas pessoas que estão passando aqui por essa palestra, recebendo esse conhecimento, não estiverem lá para receber. Será qual é o tipo de recepção que vamos dizer, que o Davi
eu vou usar aqui o nome, o Davi, o Xandinho, que a Luísa vão ter, né, que eles terão na nossa igreja. Então, não importa se o pastor Arley vai estar lá com a Ieda, com a Sara, não importa. A pessoa da Manancial, da Assembleia de Deus Manancial, que é uma igreja que tem como missão adorar a Deus, amar as pessoas e fazer discípulos, qualquer um que estiver lá vai receber essa criança com sorriso, com abraço, com alegria, querendo saber da mãe o que pode fazer para ajudar, e por aí vai. Por quê? Porque nós precisamos ser um corpo, uma igreja, e não um grupo. Eu lembro que durante 10 anos eu trabalhei juntamente com o Evaldo Soraya e depois com o irmão Arimateia, naquele trabalho de oração da igreja, na sexta-feira. E eu sempre orava assim, eu não quero participar de um grupo de oração, eu quero que a igreja venha orar na sexta-feira. E hoje nós temos a igreja orando. Não com muitas pessoas ainda, mas hoje nós já temos o apoio. Nós não tínhamos o apoio do Ministério de Louvor, violão, cantores, pessoas que estão lá para poder nos ajudar a fazer o melhor para Deus. E assim vai ser, eu creio, a inclusão. Doutor, Soraya, deixa eu só complementar aqui o que você disse, toda a igreja, né? A gente precisa, já orando a respeito disso, de dar essas palestras para o grupo diaconato, que são os diáconos que estão na porta da igreja, para receber todos nós que vamos entrando, e a gente ir ampliando, sabe? Depois para o grupo de mulheres, eu não sei, a gente ir orando, gente, a respeito disso, porque a igreja somos todos nós, né? Não são só as professoras das classes que vão receber as crianças. Como a gente falou na semana passada, nós já temos adultos com alguns diagnósticos que a gente nem sabe, e fica rotulando. Vou exemplificar aqui, porque a Ieda comentou, então, nossa, como a Ieda é chata, não gosta nem de receber um abraço, a gente pode nem chegar perto dela. Ou então falar do Evaldo, nossa, como o Evaldo é pegajoso, o tempo todo está grudado, quer pegando. Então, assim, a igreja toda precisa estar envolvida nisso. Eu acho que pecamos, igual você falou, erramos, mas vamos consertando. A gente tinha que ter envolvido toda a igreja, desde o início dessas palestras, não só as professoras. E a partir daí a gente já vai pensando em alguma coisa e orando, né? Soraya, eu vou te dar um exemplo. Uma vez entrei num... Pode falar, pastor, pode falar. É só para poder não fugir aqui do que a Soraya falou. Soraya, é o seguinte, o meu projeto no início era fazer isso que nós estamos fazendo aqui para a igreja. Para a igreja, e eu queria mesmo que fosse no domingo. Por quê? Porque é onde a gente alcança a maior parte, tanto das pessoas online como das pessoas presentes. E por que também na igreja? Porque nós íamos alcançar as pessoas que estão online, e isso ia virar realmente algo... Mas aí o pastor Sérgio, ele pediu que não fosse assim. Ele pediu que nós começássemos fazendo a partir do nosso ministério e depois derramar sobre a igreja, como nós fizemos com a equipe pastoral, no trabalho de pequenos grupos, para depois derramar sobre a igreja. Então, como é a visão do pastor, eu respeitei e vou esperar o meu tempo. Mas eu creio que no segundo semestre eu serei bastante incisivo, bastante contundente até, para poder trazer, para poder levar esse conhecimento à igreja. Colocar ali, o Ageu já abriu o grupo de famílias, você está falando agora sobre o grupo de obreiros, grupo de mulheres, pegar esse pessoal, colocar numa tarde de sábado na igreja ali, encher aquele tempo e ministrar sobre a vida deles, ministrar para eles, para que realmente nós tenhamos uma igreja preparada. Exato. Ok. Pode falar, Andréia. Obrigado, Andréia, Sobre isso que a Soraya falou, eu lembro que o Davi... É porque assim, né, gente? A gente vai crescendo. Eu também não sou padrão. Vai chegar lá muitas mães muito machucadas, né? Porque eu tive a oportunidade de estudar, né? Eu tenho acesso à informação. Então, pode ser que chegue mães lá, e eu já tenho 7 anos, né, andando. Mas pode ser não, vai chegar lá pais e mães muito machucados. E eu lembro que ainda no momento que eu estava muito sensível, uma vez eu entrei numa igreja, nossa, o culto assim foi muito gostoso. E na hora que eu fui sair, a mulher lá da porta bateu assim nas minhas costas e falou assim: ô, minha filha, que Deus te dê muita força essa semana. E assim, para mim, assim, aquilo me desmontou meu coração. Eu falei, gente, mas por quê? O que ela achou?
que meu filho era um peso, que, sabe, naquelas palavras foi tão simples, mas porque às vezes a gente acha que é bobo, mas não é. A recepção ali já é um ministério de Deus, né? Na hora que você dá tchau, abençoa ali tudo acerca de ministérios, né? Sobre toda a igreja. É o corpo, Paulo escreve, dizendo que é o corpo que é formado por muitos membros. E nenhum desses membros é mais importante do que o outro. Eles trabalham em conjunto. Se um dedo, se um membro sofre, todo o corpo sofre. E agora, se um membro se alegra, regozija, tem saúde, todo o corpo é saudável. Então, essa é a nossa. Não é a nossa, no nosso caminhar. Na verdade, isso aí é simplesmente uma expressão verdadeira que nós encontramos na palavra de Deus, nas escrituras da Bíblia Sagrada. Mais alguém quer trazer alguma pergunta? Não? Eu gostaria... Eu quero agradecer, viu, a Andréia pela palestra, né? Porque realmente eu não tinha conhecimento de nada, não sabia nem por onde que ia, né? Primeiro porque eu nunca tive essa necessidade de ter esse conhecimento. Mas como agora nós temos o Davizinho lá na nossa igreja, eu ainda não o vi, né? Eu vi hoje pelos slides. Já até comentei com meu esposo, gente, mas eu não vi o Davizinho. Ele viu lá na igreja, o dia que o Davizinho foi. E, assim, eu acho que nós vamos precisar muito, mas muito do apoio da Andréia, a equipe dos professores, né, e do apoio aos professores, para saber lidar, né, da melhor forma possível, para atender a necessidade do Davizinho, né? Então, Andréia, eu acho que a gente vai ter que se unir, viu? Porque os desafios são grandes. Eu vou até... Como é que fala? Eu estou com receio, medo de não conseguir. Mas vamos confiar no Senhor que Ele vai nos dar os meios, né? Nos capacitar, ter essa sensibilidade para lidar da melhor forma possível. Não só com o seu príncipe, mas também com a Lei e com a Lulu, que a Lulu também eu ainda não tive contato. Mas, olha, vou precisar da ajuda de vocês, nós da equipe, né? Do Ministério Infantil. Mas é isso, muito obrigada, viu? Andréia, a Catinha e a Kelma. Tá bom? Soraya. Deus abençoe vocês. A Soraya também, que eu ainda vou assistir o dela. Eu ainda não tive ainda a oportunidade de assistir. Mas é isso, muito obrigada, viu, gente? A gente vai precisar realmente do apoio das mães para a gente poder estar atendendo aí da melhor forma possível.
Amém? Nós temos hoje conosco a Rebeca. A Rebeca já mandou uma mensagem para nós aqui, né? Aí nas mensagens do Meet. A Rebeca é lá de Belém do Pará. Se não me engano, a Rebeca faz parte do Inclusão Kids. Está me ouvindo, Rebeca? É minha conterrânea. Sou de Belém também, Rebeca. Oi, Senhor, gente. Rebeca, seja bem-vinda. Olá, graça e paz. Eu sou Rebeca. Não vou abrir o vídeo aqui, que hoje eu estou lavando roupa, fazendo faxina e abri o grupo, né? E vi que vocês botaram o link lá. E eu estou muito emocionada com o que Deus faz, né? Porque nós estamos iniciando o Ministério de Inclusão. Eu faço o curso da pastora Aline, já concluí, né? E esses dias a gente recebeu uma mãe com um filho também com paralisia cerebral. E eu já venho conversando com ela. E ontem eu estava orando assim, Senhor, porque, gente, só para contextualizar, eu não tenho filho atípico, eu tenho uma filha de 3 anos, né? Mas isso é algo que queima no meu coração. Eu fui levantada como líder do Ministério de Inclusão, né? Nós estamos iniciando. E ontem eu estava orando a respeito disso. Eu sou engenheira de pesca, então é só o Senhor para fazer isso mesmo, né? Porque o que é que uma engenheira de pesca vai ministrar para crianças atípicas? Não tem outra explicação a não ser Jesus, né? Engenheira de... E ontem eu estava orando ao Senhor, Senhor, me ajuda, onde buscar, né? Eu preciso de informações para conversar com essa mãe, como abordar essa mãe. E eu cheguei até a pesquisar no Google, mas nada direcionado ao ambiente eclesiástico. E quando eu abri essa palestra aqui, eu fiquei muito emocionada, porque, de fato, é o Senhor, sabe? Movendo o sobrenatural. E glória a Deus pela sua vida, Andréia. Glória a Deus. Obrigada, gente, por compartilhar isso conosco. Rebeca, eu também fiz, eu e minha esposa fizemos também aqui, a pastora Arley e a Ieda, minha esposa, nós também fizemos o curso da pastora Aline e agora nós estamos fazendo a escola de inclusão do pastor Glauco. Tá? Assim, temos aprendido bastante e, graças a Deus, Deus tem levantado pessoas aqui mesmo na nossa igreja, pessoas que têm têm a vivência, né? Porque as pessoas que ministraram para nós até agora, todas elas têm na família, a criança, a minha filha, que é a Kátia, nós temos a nossa netinha Luísa, está dentro do espectro do autismo, a Andréia, como você viu hoje, né, paralisia cerebral, a Soraya ministrou na semana passada sobre TDAH, e a Kelma já havia ministrado para nós também sobre a síndrome de Down, né, a trissomia do cromossomo 21, ok? Nós tivemos aqui, eu não sei qual o DDD 27 de onde mas a Janine estava conosco também, do DDD 27, se não me engano, o DDD 27 eu acho que é lá para o lado de Espírito Santo, alguma coisa assim. E temos também MKB. Quem é MKB? 27 do Espírito Santo. Olá, quem é? Qual é o seu nome? De qual a cidade de onde você está falando? Que nem aquela velha ligação. Está sem áudio. Você é de onde? Monique Bassan. Você fez o curso da pastora Andréia? Macaé, Rio de Janeiro. Que bom. Eu sou de Duque de Caxias. Ok, então ela também é discípulo da pastora Aline. Pastora Aline, isso. Pastora Aline Santos. É porque eu estou com a Andréia aqui na mente. Pastora Aline Santos, da Igreja Batista Plenitude, é uma pessoa que tem nos abençoado. Aí também está com o pastor Glauco, que também é da Igreja Metodista, lá numa cidade no Rio de Janeiro. Então, Deus te abençoe, que você enriqueça aí a sua igreja, da Igreja Metodista. Maravilha. Aqui nós pregamos Jesus Cristo, independente de qual denominação você seja. Viu, Monique? Foi um prazer ter você aqui conosco. Na semana que vem, possivelmente, nós teremos uma nova palestra. Eu digo possivelmente, porque nós temos ainda 2 confirmações, que seria, inclusive, até uma própria amiga nossa da inclusão, deve ministrar sobre o TOD, que é o transtorno positivo desafiador, e também temos um convite para a ministração acerca da dislexia.
Então, como não está confirmado, durante a semana nós vamos caminhando e, se for confirmado, eu passo para vocês e no domingo que vem a gente se reúne novamente. Tá bom? Então, vamos orar, agradecendo a Deus. Muito obrigado, Andréia, por esse tempo que a gente sabe que não foram somente essas 2 horas, mas foram também... A Selma voltou aqui conosco. Selma, diga para nós de onde é que você é, Selma. É de Espírito Santo? A Selma parece que não está nos ouvindo. Eu acho que ela está sem áudio. Não, está sem áudio, mas de repente poderia estar nos ouvindo. Então, Andréia, a gente sabe que você teve, né, como todas as outras, dedicaram para fazer aí esse trabalho, para apresentar aqui para nós, fazendo aí as suas... os seus... Como é que é? Tá aí? Oi, pastor. Estou por Selma. aqui. Você é de onde? Eu sou de São Paulo. Sou de São Paulo, participo do grupo da Inclusão Kids. Fiz o curso com a pastora Aline também. E estou aqui só para aprimorar o pouquinho do conhecimento que a gente tem, a gente está buscando aprimorar cada vez mais para ajudar as crianças na inclusão da nossa igreja, né? Maravilha. Estou sofrendo um pouquinho porque eu estou sozinha, ainda não tenho uma equipe comigo, mas eu estou lutando para conseguir uma sala que possa acolher essas crianças, porque a nossa sala fica no 2º andar, sem acesso ao elevador e rampa. Então, assim, eu estou tentando buscar uma sala que possa ser na parte de baixo, no 1º andar, para que eu possa ter essas crianças conosco ali, né, e eu poder acolhê-las, ela com muito carinho, com muito amor. Amém. Que bom, irmã Selma. Que Deus abençoe o seu trabalho aí. Nós também estamos... Amém. Assim, de repente as pessoas chegam aqui e acham que algo assim já tomou muita forma, já é algo assim bem concreto, mas não, nós estamos começando também. Tudo começou a partir das lives da pastora Aline e depois do curso dela. Então, do chamado que Deus tem feito para nós estamos também nos adaptando, convidando pessoas, preparando lugares, pensando no segundo semestre aí algumas adaptações no templo, para nós podermos acolher essas crianças. Aqui nós temos é que Deus vai mandar. Deus abençoe, viu, Selma? Foi muito bom, foi uma alegria ter você conosco aqui. Eu estou acompanhando de perto isso. Eu tenho postado. E obrigada por esse apoio dessas palestras, é muito importante para mim. Tá bom. Okay. Que Deus abençoe a todos, viu? Amém, amém. Então tá bom. Vamos orar, agradecer a Deus por esta manhã de domingo. Já aí em Brasília vai dar meio-dia, né? Aqui vai dar 11 horas. Nós estamos, que bom que a internet nos possibilita, né, esse contato, mesmo tão longe em quilometragens, mas nós estamos bem pertinho. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa, singular, que nós tivemos nesta manhã, Pai, de sermos ministrados por meio da palavra da tua filha, da Andréia, trazendo o conhecimento que ela tem, Pai, o conhecimento do Senhor acadêmico, o conhecimento da caminhada cristã e o conhecimento como mãe de uma criança com deficiência, de uma criança que tem necessidades específicas para caminhar no dia a dia. Pai, nós pedimos a tua bênção sobre a vida da tua filha, dela a tua graça, dela a tua unção, dela a direção do teu Espírito. E a cada um de nós, Pai, nesse chamado que o Senhor tem feito para nós, que não haja desânimo, Pai, mas que haja coragem, que não haja medo, Senhor, mas que haja ousadia em nós, para que nós possamos enfrentar as situações que nós temos certeza e nós até queremos que elas cheguem até nós. Desafios que precisam ser vencidos. Pai, toma nossa vida em tuas mãos e nos dá força, Senhor. Nós pedimos, levanta uma equipe poderosa na Igreja Manancial, levanta uma equipe poderosa para estar com a Selma, Pai, ali em São Paulo. Ela disse aqui que está sozinha, mas o Senhor tem, Senhor, os ministros, o Senhor tem os obreiros para a tua obra, para a tua seara. Ajuda, Senhor, a vida de cada um que está envolvido nesse ministério e glorifica o teu nome, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e somos gratos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, dia, filha. Beijo.